Bom, olá, estamos ao vivo, diretamente aqui do Iguatemi, para o Projeto Crescer e Evoluir. Para você que está nos assistindo na internet, começa agora o primeiro bloco, que vai ser um bloco muito especial, desse que é um dos maiores eventos que são feitos dentro de shopping, levando informação que salva. E o tema de hoje é os cuidados na primeira infância. Eu gostaria que cada um de vocês pudesse se apresentar. Vou começar pelo Dr. Eduardo. Doutor, pode falar o nome, a sua área de atuação, e depois a gente vai passando para todo mundo, só para as pessoas saberem quem é o doutor. Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Silva, neurocirurgião do Centro Cérebro Coluna, professor da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, e eu estou aqui para falar sobre bilinguismo. Então é um assunto bem interessante, tem muita polêmica ainda, muito mito, e eu quero ver se eu ajudo a desmistificar esse mito. Vai ser legal, hein, doutor? Com certeza, hein? Nath, fica à vontade. Boa tarde para todos, meu nome é Natália, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho hoje com palmilhas posturais, e o que eu vou trazer para vocês hoje vai ser um pouquinho desse cuidado com os pés infantis e os mitos também que cercam um pouquinho da pisada infantil durante esse momento de primeira infância. Legal. Doutor Daniel, fica à vontade, doutor. Boa tarde, eu sou o Daniel Bedran, sou ortopedista, e eu vim falar a respeito também sobre postura, mais voltado na área da coluna, que é a minha área de atuação, cifose, escoliose e desvios posturais na primeira infância. Legal, doutor, vai ter bastante tema aí, né? Vai ser joia. Com certeza. Doutora Marina, por favor. Oi, eu sou a doutora Marina, sou pediatra e neonatologista, e eu vim falar dos cuidados que a gente tem que ter com as crianças, principalmente nessa primeira infância deles, o quanto isso é importante para a vida futura deles. Boa tarde, eu sou Sueli Pavão, sou diretora da escola Mipubé, que é uma escola canadense bilíngue, e na primeira infância as crianças são expostas desde os 18 meses à imersão total no inglês. E eu vim junto com o doutor Eduardo desmistificar mesmo o medo, né, das crianças serem expostas e não serem compreendidas, mas o quanto isso pode ser bom para as nossas crianças. Muito obrigada. Obrigado, dona Sueli. Bom, eu sou Grace Joviani, diretora nacional da Mary Kay e também palestrante. Então eu ajudo pessoas a desenvolverem as suas habilidades e a conquistarem os seus sonhos. E vim aqui hoje representar as mães, né? Então eu tenho 2 pequenos em casa e vim representar as mães aí para os médicos com todas as dúvidas que a gente carrega, porque filho não vem com bula. Eu sempre brinco que os filhos não vêm com bula, então a gente sempre tem dúvidas, né? Então eu espero hoje tirar todas as dúvidas representando as mamães. Ô Grace, obrigado, viu? Sua presença aqui é muito importante. Você aqui também é uma empresária de sucesso também, e não é fácil esse dia a dia, né, de mãe, empresária e todo esse contexto, né? Não é? Tá ligado? Funcionando? Tá. A gente sabe que não é fácil, né, amiga? Ser mãe, trabalhar. Hoje eu acho que cada dia mais as mães, elas ficam inseguras com tudo. Quando a gente pensou em fazer o projeto Informação que Salva, foi quando eu até estava conversando com o doutor. A gente fica muito no achismo, como a gente foi criada, como os pais falavam, e a medicina e tudo evolui muito, né? E quanto mais a gente sabe, mais eu quero falar, mais eu quero divulgar, não só com a revista, com influenciadoras, com essa interação, acho que é muito importante. Eu gostaria de que você contasse para nós, Grace, como foi essa experiência sua. Você falou que teve um filho que ele nasceu prematuro. Das 2 gestações sua, como foi esse começo seu como mãe? Eu tive as minhas 2 gestações, as crianças nasceram prematuras. O primeiro nasceu com 1,5 kg. Então eu tive muita dificuldade no começo de adaptação, porque a gente espera que o neném vai nascer de 9 meses, né? Que a gravidez ocorra natural. E
Foi muito complicado, porque eu morava numa cidade que não tinha muita estrutura, e o médico deixou ir para casa o neném com 1,5 kg. Então, não tive todo o amparo. A pediatra aqui já assusta, né? Eu vou falar para ela falar depois. Depois você vai contar para as mamães sobre isso. Eu fui para casa com um neném de 1,5 kg, achando que estava tudo normal. O médico liberou. Loucura, e fui para casa com ele assim, e passou uns 2 dias, voltei para o hospital com ele já tendo hipoglicemia, e aí foi um susto muito grande, e depois disso ficou internado quase 15 dias, e aquela fase de adaptação muito complicada, e aí aqueles primeiros passos, primeiros cuidados, cheio de dúvida, porque um filho a gente já aprende a ser mãe quando o neném nasce, né? E ainda passando por tudo isso, foi muito difícil para mim. E o segundo também. Então, eu já não quero mais, porque eu tenho medo de ter novamente passar por tudo isso. Apesar que o médico falou, Grace, cada gravidez é uma, mas o segundo também tive a surpresa de nascer de 8 meses, só que nasceu com 2 quilinhos, então já foi menos risco, e eu já estava numa cidade de maior recurso, que foi Ribeirão Preto. O outro eu tive em Ribeirão Preto. Então foi um susto. E o primeiro, não sei se por ter nascido prematuro ou não, ele desenvolveu hiperatividade. Então no caminho a gente teve esse vínculo com o neuro. Sempre. Eu queria falar com a doutora Marina aqui, que é assim, para as mamães, né, que de primeira viagem, que passam por uma dificuldade, eu também, meu filho ficou na UTI, mas independente do filho que fica na UTI ou não, tem muitas dúvidas, tem muito, o que é primordial nesse início de vida. Eu falo aqui até uns 3 anos, que eu acho que é muito bebê ainda, que passa muita coisa, a gente deixa passar muita coisa besta. Eu queria que você falasse coisas bestas que a mãe erra. Eu acho que a primeira coisa que a mãe erra, que a gente escuta bastante, é se basear no filho do vizinho. É se basear na outra criança e esquecer de olhar o filho dela, a realidade dela, o que está acontecendo com o filho dela, o que ele pede para ela, e fica comparando, porque o vizinho mamou, porque o meu não mamou, porque o do vizinho engordou, o meu não engordou. Então, assim, eu acho que se a gente começar a focar no nosso binômio mãe e bebê, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais tranquilas da gente levar isso mais fácil. Sim, eu acho que o erro é muito a gente tentar acertar, sabe? Tentar fazer tudo certo. Isso não vai dar certo. A gente não vai conseguir fazer tudo certo mesmo. E não deixar para depois. Quando você tiver uma dúvida, procurar ajuda, pediatra. Procurar um pediatra. E eu acho que a escolha do pediatra, igual eu falei na outra vez. Hoje não sei quem falou para mim assim, as pessoas falam deixar o neném chorar. É para deixar chorar, para eles aprender que eles têm que ficar no berço? Não pode. Não pode. Tem algumas regiões que falam que é cultural, até deixar o neném dormir sozinho, gente, deixar chorar pode. Até dormir. Inclusive eu brinco com as pessoas, eu falo assim, se o nenê nascesse para não ficar no colo, ele nascia andando, igual todos os outros animais nascem andando e não precisa ficar no colo. Eles vão aprender a andar com 1 ano, 1 ano e meio. Então eles precisam de colo. Não é para deixar um bebê aprender a chorar. Eu falo assim, se tem um adulto chorando do seu lado, você vai acudir, você não vai chegar para ele e falar, tá tudo bem? O que está acontecendo? Se a criança está chorando é porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa não está bem para ela. Parece bobo, né, doutora? Então, mas não é, né? É isso que a gente vê cada vez mais. Eu falo, porque as pessoas têm essa cultura de falar, não, tem que aprender. Não tem que aprender. Não é isso que vai fazer ele ser uma pessoa independente ou dependente da mãe. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente suprir essa criança, quanto mais amor, quanto mais cuidado a gente der para essa criança, mais independente ela vai ser. Porque quando ela precisou, a gente estava ali. Agora ela consegue tocar a vida dela para frente. Então, essa história de deixar a nenê chorando, gente, pelo amor de Deus. As pessoas falam deixar o nenê se acalmar sozinho, né? Ele não Já sabe ouvi tanto isso. Não, põe no berço, deixa chorar que vai dormir sozinho e vai se acalmar sozinho. É complicado. Mas eu acho assim, é o que eu falei no começo. Isso incomoda, não incomoda? A gente acaba fazendo porque você ouviu alguém dizer que aquilo era bom, mas que te incomoda lá dentro, incomoda. Nunca consegui. É isso que eu falo. Escuta teu coração, escuta o que você acha que tem que fazer, que vai dar mais certo do que ficar achando que é aquilo que você tem que fazer, porque, não deixa a criança chorar. Kelly, vão ser temas legais, porque, por exemplo, amanhã vai estar aqui com a gente também a Rosana Malerba, que ela fala um negócio legal, que é, a gente faz o que pode, né?
Então eu acho que está muito nisso também, que fica muito essa questão de ser super-herói, né? Super mãe, super pai, não buscar ajuda. O que eu tenho aprendido com a revista, o que eu tenho aprendido, né, dentro das minhas limitações, em conviver com doutores assim maravilhosos, é que realmente não espera. E não fica achando que não pegar outra opinião, sabe? Realmente levar no pediatra. A doutora, ela atende residencial, ela fala da importância do médico, que é um médico que dá um atendimento lá na família. Então, acho que é isso. E outros achismos, né? Porque quando a gente fala da projeto maternidade, que foi outro, do bebezinho, é achismo que não acaba mais. Eu estava conversando com o doutor Eduardo, até gostaria que ele falasse para nós agora, o que acontece no cérebro da criança até os 6 anos. Aquilo que o doutor falou, que eu tinha o pensamento que ele não está aprendendo nada, não precisa forçar ele, melhor que fique em casa, porque os outros 2 filhos teve que ir muito cedo para a escola. E aí o outro eu segurei até 6 anos quase sem ir na escola, sem aprender, sem ter mais experiências. Eu queria que o doutor falasse sobre isso. Há um mito de que não coloque o filho na escola antes dos 5, 6 anos, que você vai cansar, você vai deixar de permitir com que ele brinque, com que ele faça brincadeiras lúdicas, e na minha opinião é o contrário. Por quê? Eu, pelo menos, particularmente, eu tenho uma filha, eu não tive babá. Nunca entrou uma babá na minha casa. Desde que nós resolvemos ter filhos, ou eu ou minha esposa ficaríamos com ela. E por quê? Porque a criança, ela precisa, como a doutora falou, de aconchego. E uma criança isolada, ela não tem estímulo. Agora, no cérebro, desde o recém-nascido até os 6 anos, eventualmente 7, a criança, ela funciona, o cérebro dela, como uma esponja. Todos os estímulos, principalmente os estímulos dos 5 sentidos, visual, auditivo, gustativo, o olfato e o tato, ela é totalmente prazeroso para ela. A criança, ela precisa de tato. Foram feitos vários trabalhos, principalmente na Romênia. Crianças que ficavam isoladas no orfanato eram crianças que ficavam com depressão, com ansiedade, com um déficit de atenção, e eles observaram que as crianças que são aconchegadas, que são abraçadas, são acariciadas, elas desenvolvem muito mais. Então, na minha opinião, em termos, eu já vou entrar no bilinguismo. O que nós podemos fazer para os nossos filhos? Cada um pode fazer. Se possível, não é 2 línguas. Eu sou favorável a ter 4 línguas. Minha filha está com 10 anos agora. Ela fala muito bem inglês pela idade dela. Ela começou na Maplebear, ela foi a fundadora da Maplebear, foi uma das primeiras alunas da Maplebear. Atualmente ela está fazendo francês, e a minha ideia é que ela faça mandarim a hora que tiver bem fixado o francês, e o inglês já está bem fixado. Agora, voltando à pergunta, judiar, entre aspas, da criança? Não, na minha opinião, quanto mais estímulo você der, é lógico, você não vai querer que a criança deixe de dormir, deixe de comer para ser hiperestimulada, mas você tem que dar períodos de calmaria para ela, períodos de descanso. Agora, dos 2 aos 6 anos, o cérebro, assim, ele é uma esponja. Tudo que você falar, e além disso, mesmo que a criança ela aprenda a falar, mas ela não questiona. Aqui, quem é mãe e pai aqui? Vocês sabem disso, não questiona, porque o pai e a mãe, ou quem cuida da criança, ela aceita tudo. Agora, quando vai para a fase dos 8 anos aos 12, aí começa a questionar, a interação social com as outras crianças é maior, e nessa fase, o que acontece? O amigo, a amiguinha, sabe muito mais que os pais, que os médicos, qualquer outra pessoa, porque ela dá mais voz para as pessoas de fora. Então, realmente é muito importante, né? Todos os valores, tudo que você pode passar para o seu filho, quando fala isso até 6 anos, é que ali ele está absorvendo tudo, depois ele já começa a questionar. Então, se ele não absorveu coisas boas, muito provavelmente depois dessa fase vai ser mais difícil, né, doutor? Eu vou até mais longe, Kelly.
a formação psicológica da personalidade da criança até os 6, eventualmente 7 anos. Então, ela já traz as crenças dos pais, as crenças dos familiares, as crenças na escola, e já começa a ter algumas crenças religiosas, eventualmente esportivas, políticas, porque ela absorve tudo. E se não for remodelado, reprogramado, se não fizer uma nova neuroplasticidade, uma nova reconstrução, uma nova remodelagem das conexões neurais, chega-se aos 95 anos, aos 100 anos, a criança às vezes está com um trauma que ela teve quando a mãe bateu, o pai bateu, ou ela teve um ferimento, ela fica com trauma a vida toda, ela passa às vezes 90 anos com trauma. Por quê? Porque naquela fase, quando ela estava até os 6 anos, ela acreditava em tudo. Nós temos uma noção, no Brasil, infelizmente, se ensina música para criança, o bicho papão vem te pegar. Então, assim, músicas que pro bem e pro mal, então, né? Até 6 anos, pro bem e pro mal, vai guardar muito, vai né? guardar Tem que ter muito cuidado mesmo. Vai guardar porque não questiona. Não tem o senso crítico que depois, aos 8, 9, 10, 12 anos, já adquire. Que legal. E por isso que é muito importante nós termos assim, um cuidado muito grande do que falarmos. Eu até vou aprofundar mais. Uma criança com essa inundação de mídia, de televisão, de YouTube, desses filminhos, ela até os 10 anos, ela já ouviu falar mais de 100 mil nãos. Uma coisa que eu tive cuidado com a minha filha, por exemplo, ela tem uma região de perigo, está um fogo, em vez de eu falar não ponha no fogo, cuidado, isso queima, mesmo que ela não entendia. Uma coisa que eu fiz com ela quando ela era bebê, no fogo, acendia para eventualmente esquentar leite ou eu colocava a mão dela perto para ela sentir o calor, para ela saber que aquilo lá podia machucar. Ela ainda não falava, eu já induzia essas noções de perigo sem falar, não põe a mão no fogo. Isso é muito importante. Isso é através da neurolinguística. Em vez de falar não, fala muda o foco. Não faça isso que você pode machucar. Vamos fazer aquilo. Legal. Muita coisa. Amanhã vai ter uma palestra aqui às 16 horas. Eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui, que vai falar sobre essa educação parental. A Thelma, ela veio dos Estados Unidos, ela é especialista nisso, que fala muito sobre isso, da gente não criar realmente essas crenças limitantes nos nossos filhos e tudo mais. Ô Kelly, mas o doutor está falando aqui, não, eu já fiquei chateado, né, porque, angustiado é a palavra, porque meu filho já está com 10 anos, né, e os outros estão tudo grande, quantas coisas eu errei. Por isso que a informação é importante para quem está com os filhos pequenos, né, por exemplo, o doutor Daniel está com as crianças, né, doutor, acredito que está sendo muito válido isso para você, até porque eu estou do maternidade, a doutora Marina estava aqui, viu, Grace? Você não estava, mas agora você vai estar com a gente sempre. A gente foi escutando umas coisas aqui que foi me dando até uma angústia, porque falei, nossa, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz. Lógico que a gente também tem que olhar daqui para frente, mas para quem está com os filhos pequenos, doutor Daniel, é importante, né? Então, sem dúvida, eu tenho 2 filhos, um casal de 4 anos, gêmeos nascidos prematuros também. Então, eles saíram do hospital com 2 quilos, eu sei o que você passou, próximo disso. Mas para a gente é muito importante. São informações que, mesmo eu sendo médico, a gente não tem de fácil acesso. Por exemplo, essa questão de falar não para a criança, esse modo de como fazer o seu filho evitar o perigo. O contato que você tem que ter com a criança. Eu acho que o estímulo dos pais, voltado para a minha área, por exemplo, é você sentar com a criança e brincar com ela. É colocar ela sentada na sua frente para estimular ela a firmar o tronco. É você brincar de atividade física com ela no final de semana. Então, cheguei em casa nesse final de semana e fui brincar com eles inventei um jogo de vôlei. Coloquei uma redinha, um jogava a bola para o outro para estimular a atividade física. Para ter um contato com os pais, numa brincadeira, numa atividade lúdica, para a criança criar um afeto pela família e, ao mesmo tempo, desenvolver a parte motora. Legal. Que a gente vê muito hoje com o uso de celular, tablet, a
parte motora das crianças está ficando um pouco atrasada. Parece que esse negócio já foi feito para criança de 1 ano, né? Parece não, foi feito, né? Porque é tudo muito, né, tablet e tudo. Já programaram para a criança de 1 ano já está com o dedinho passando, né? Porque usa demais, né? Você vê crianças de 2, 3 anos mexendo no celular, passando foto, aumentando a foto, como se eles realmente nativos disso, né? Legal. Uma geração que ela é nativa na tecnologia. Isso tem um lado bom, claro, da parte de desenvolvimento de internet, de conhecimento, mas tem um lado ruim, que ela perde o contato com a pessoa, ela não entende que aquilo é uma pessoa do outro lado, ela perde a parte motora. Eu vejo muitas crianças que ficam sentadas o dia inteiro no celular, vai fazer uma atividade física, cai, torce o tornozelo. Eu vi uma doutora falando exatamente sobre isso, neuropediatra, o doutor vai poder falar muito sobre isso, que o estímulo está sendo tão fora do normal para crianças até 6 anos, que elas estão sem equilíbrio. E é isso que o doutor falou. Sim, elas estão sem equilíbrio, está aumentando o índice de lesão das crianças. Os pais usando o celular também aumenta o risco de lesão na criança, porque eles vão no parquinho, a criança está andando em cima do escorregador, por exemplo, e o pai está no celular, olhando o celular ao invés de estar olhando a criança. E a criança cai do escorregador, e aí o pai guarda o celular e vai acudir a criança. Além disso, um fator muito importante, não só criança, mas adulto. Eu vou demonstrar, eu posso? Pode. Um adulto de aproximadamente 70 quilos. Do pescoço para cima, o peso em torno de 5,2 quilos, uma média. Quando a pessoa fica assim com o celular, como a maioria estou vendo que estão olhando o celular, a força gravitacional vai para 27,2 quilos. Aumenta em termos de 22 quilos a mais a força gravitacional. E o que com isso está acontecendo? Eu e o Daniel temos a oportunidade de atender crianças, adolescentes ficando com lesões da coluna, com dor de cabeça, com excesso celular, com perda da visão e recebendo ondas eletromagnéticas. E além, quando o celular está ligado, nós recebemos ondas, luz azul-violeta, que degenera a mácula e leva à cegueira e perda da visão. Então, isso é uma coisa muito séria, o que o Dr. Daniel comentou, e essa mensagem que eu estou passando para contribuir para vocês, eu falo aos pacientes, fica muito mais barato comprar um suporte e ficar com o celular longe, do que operar uma coluna, do que tomar medicamento e sentir dor. Concorda, Daniel? Eu tenho pacientes de 13, 14 anos com dor cervical, que você não tinha antigamente. Pelo menos relatos que a gente tem, era que as crianças tinham dor no joelho por praticar esporte, corrida, que é a tal da dor do crescimento, o pessoal dizia. Dor na coluna por esporte de impacto, por exemplo, judô, podia ter dor na lombar, mas dor na cervical não era frequente. Dor na cervical é mais comum em pacientes com mais idade, devido ao trabalho postural e vícios posturais. Mas hoje a gente tem um número grande de pacientes de 13, 15 anos com dor cervical. Que louco, e né, você doutor? vai perguntar, elas assistem televisão deitada na cama com o celular na barriga, ou então fica com essa postura que o doutor falou, que é de hiperflexão. E hoje a pessoa assiste TV, vê o celular e está fazendo outra coisa, né? Hoje está desse jeito, né? Dona Sueli, eu queria falar com a senhora, porque tem uma coisa muito interessante que eu acho lá na sua escola, que é assim, eu queria que a senhora explicasse isso para nós, porque para mim, acho que o que o doutor falou fez muito sentido para mim aqui no início, dos meus 6 anos, tinha muito aquela da coisa do não pode e tal, eu tive uma criação muito do não, entendeu? Não estou criticando meu pai, ele fez o que ele podia fazer, como diz a Rosana Malerba e minha mãe, mas assim, eu percebo que na sua escola é um pouco diferente. Por quê? Porque as crianças gostam de ir para a escola. E nessa primeira infância, eu queria que a senhora comentasse o que é feito lá, o diferencial
do que é feito. E uma outra coisa, aprender 2 línguas ao mesmo tempo pode prejudicar o desenvolvimento das crianças? Isso é um mito? É uma realidade? Como o doutor já comentou, mas eu queria que a senhora falasse, porque também a senhora é especialista nesse assunto, mas que a senhora falasse, assim, o porquê de ser diferente lá essa primeira infância. Sim, é absolutamente mito. Totalmente, né? A criança, quanto mais for exposta a situações de línguas estrangeiras, não é só o bilinguismo, desde que ela seja exposta, que ela tenha um contato, o pai italiano, a mãe inglesa e vão morar na França, ela vai desenvolver muito cedo as 3 línguas, sem nenhuma confusão. Não existe essa coisa da confusão. Pelo contrário, às vezes usa termos de uma língua na outra, porque tem uma sofisticação linguística muito grande. Verdade. Porque senão não usaria. Então são crianças altamente, que desenvolvem muito mais rápido. Então não tem realmente, é um mito. A criança, qual a melhor fase para colocar numa escola bilíngue? O mais cedo possível, porque quanto mais cedo ela for exposta, mais ela terá chance de ser bilíngue, ou trilíngue, ou quadrilíngue. Ela pode falar muitas línguas de uma maneira como um falante nativo. Ela não vai adquirir sotaques, ela vai ser assim, ela vai desenvolver perfeitamente. Depois também, mas nós sabemos, todos aqui, muita gente deve falar inglês, mas nós sabemos o quanto a gente pena, o esforço que tem que se fazer, quantos anos tem que se estudar uma língua estrangeira. A criança não. E o interessante é que ela aprende brincando, se expondo em situações de vida. Não é que, às vezes ela nem sabe, por exemplo, que o green, ela vê o verde, ela fala green, mas ela nem sabe a correspondência em português, que é o verde. Eles não aprendem traduzindo, eles aprendem percebendo, vivendo situações. Então isso é um mito absoluto. Não há atraso na aquisição da linguagem. A aquisição da linguagem começa a falar algumas palavrinhas por volta de 11 meses e vai desenvolvendo até chegar a frases, que é muito complexo, exige realmente já bastante processos neurológicos desenvolvidos. E tem uma curva. Algumas crianças podem demorar um tempinho e chega lá. Algumas podem ir muito rápido. Mas se houver dificuldade na aquisição da linguagem mãe, da primeira linguagem, provavelmente vai ter alguma dificuldade na segunda também. Dificuldade no sentido assim, num processo um tanto mais lento, um pouquinho mais lento, mas vai chegar lá. Então, os pais, assim, as principais crenças é quando colocar, meu filho vai sofrer, ele não vai entender, porque se fala inglês, na nossa escola o inglês, se fala o tempo todo, é 100% inglês, mas é tudo muito, feito com muito afeto, com muita compreensão, lúdico, está brincando, ela não precisa, é uma realidade. Não deixa chorar no canto. Esse método, ele é um método construtivista, assim, eu sinto que realmente é mais amoroso, com o olhar na criança, na individualidade da criança. Sim, né? A criança é o centro, né, do aprendizagem. Foi isso que levou a senhora a escolher trazer a Maple Bear para Rio Preto? Essa questão de ter essa forma de ensino, ela, tipo assim, fechou com o que a senhora pensava, imaginava? Sim, a minha neta estava assim com 4 anos e a gente queria muito que ela, né, crescesse bilíngue. E nós conhecemos esse projeto que além de alia o bilinguismo numa metodologia canadense que é maravilhosa, no sentido da criança ser vista individualmente, nas suas potencialidades e ser respeitada. Não se exige que ele adquira ao mesmo tempo que outra criança. E realmente, nesse sentido, e principalmente
principalmente, o erro não é percebido, mas jamais é apontado. E isso causa um medo nos pais. Como? Né? Não, a gente vê tudo como hipóteses fonéticas que a criança vai fazendo e a gente aceita, vai revendo em outras situações. Então não existe o erro, porque falar uma língua estrangeira, você comete erros. Se alguém der risada ou falar, tá errado, é assim, pronto, você já vai inibindo a criança, porque ela quer acertar. É o não que o doutor falou aqui, é um muito não, né? É a necessidade de ser aceita. Eu vejo que mais e mais assim é realmente esse olhar com amor, com calma, né, com individualidade. Cada criança, igual você falou, a Grace falou uma coisa impressionante, né? Porque é verdade, não vem com bula e nasce cada um de um jeito. Você fala assim, gente, eu estou fazendo a mesma coisa com esse, não está funcionando. Então, e com esse não funciona, e o outro funciona. Então é impressionante mesmo isso, né? É isso que alguém falou. Ah, mas é ruim agora que eu fico sabendo. Não importa, né? Eu acho que cada um de nós... É eu que falei, dona Cília, fiquei com a dor no coração aqui. Cada um faz o seu melhor, né? A gente faz o melhor, né? A gente pensa que e é. Desde que feito com amor. Minha mãe fala isso. Né? Tudo você tem condição de remodelar. Eu gosto de falar assim, né? O pecado é uma coisa quando você não sabe, mas depois que você sabe, ele é pior, né? Sim. Então é bom, por isso que eu falo que tem que a gente falar mesmo. O conhecimento nos traz muita responsabilidade, Os né? meus filhos mais velhos vão me perdoar porque eles não estudaram lá no meio poberto. Então tu tá perdoado, já que são tudo mais velhos, né, amor? Tá tudo certo, né? Então, realmente, esse acolhimento que é dado, essa aceitação, é uma coisa assim que nós trabalhamos muito, e todos os treinadores canadenses, com muita experiência, vêm e, é claro que treinam a parte técnica da aplicação do método, mas principalmente o acolhimento. Isso é uma realidade, dona Sueli. Eu tenho outro assunto para falar para vocês. Tanto assunto, da outra vez a gente acabou muita informação, né? E é realmente esse o nosso objetivo, assim, é o nosso propósito. E tem umas coisas do passado que eu estou lembrando, aí quero falar com a Nath agora, que é fisioterapeuta. Nath, eu lembrei de um negócio agora, eu li de novo aqui. O meu irmão usava aquelas botinhas, sabe, aquelas botinhas pretas. Aquelas bem bonitas. Aquelas bonitas. E ele era muito zoado na escola, coitado, porque ele tinha o famoso pé torto, né? Hoje, o que pode ser feito? Eu vi lá na tua matéria que você falou sobre essa questão dos pés chatos, pé torto. Você hoje que é uma especialista em palmilhas, né? Você usa isso aí não só também em crianças, mas adultos também, para essas palmilhas posturais, para quem trabalha, para quem corre. Quer dizer, fala um pouquinho para nós sobre essa questão do pé chato, dessa perna aí. O que chega para você lá que os médicos te encaminham? O que é feito? É muito comum, eu não sou mãe ainda, mas sou tia. Então é muito comum que venham mães desesperadas porque não formou a curvinha do pé. Acho que o doutor já começou aí. Muito, né, doutor? Olha lá. Doutor, é isso mesmo, doutor? Eles vão falar junto, que o assunto é totalmente dentro da... A primeira dúvida é o pé que não formou curvinha, que é o pé plano, o pé chato, e a segunda é o joelho que é torto para dentro. Exato, porque um tá ligado no outro. É isso aí, né? Mas na realidade, as mães, elas se preocupam muito em não estimular, que é tudo isso que a gente estava falando até agora. O comodismo do dia a dia, o sofá confortável, o tapete peludinho, mora em apartamento, não tem grama, não tem terra. A criança é muito pouco estimulada motoramente. E essa coisa de você brincar com o seu filho, estimulando em atividade física, é muito importante.
Mas o que a gente vê é assim, mas eu não deixo meu filho descalço porque vai ficar gripado. Isso é direto. E muito pelo contrário, o estímulo... Vou dar mãe, viu? Minha mãe fala que quando eu ficar velha eu vou ver que esse negócio de andar descalço não é bom. Aí, ó. O estímulo precisa acontecer durante essa primeira infância, e é muito comum ter o pezinho chato até os 6 anos de idade. Se a criança não reclama de dor, se a criança não tem uma vida ativa absolutamente normal, é absolutamente normal que esse estímulo motor aconteça e que futuramente essa curvinha do pé se forme, sem pressa. Só que tem que ser estimulado. Não usa mais aquelas botinhas, a gente não vê mais. Parecia que era na moda, que todo mundo usava, né? Hoje a gente tem coisas muito mais modernas, muito mais atuais, que a gente pode intervir em caso de dor ou alguma coisa assim do gênero, quando precisa lançar a mão, que são melhores que a botinha, né? Aquela típica botinha, mas ainda assim existem muitos adultos que chegam, principalmente, é um pouco mais raro a dor no pé especificamente, às vezes é uma dor que vem em decorrência de uma vida inteira com pouco estímulo e etc. Essa coisa que o doutor falou de receber clientes com 13 anos de idade com dor cervical, virou arroz e feijão. Antigamente eu ouvia a minha avó dizendo que dor na coluna era coisa de idoso. Mas hoje não. Hoje eu tenho crianças no consultório com 13 anos de idade e hérnia de disco. E isso é comum. Todo o estímulo motor, toda a fase de aprendizagem motora que acontece durante essa primeira infância é muito importante. O uso de palmilhas posturais é super indicado em caso de dor, em caso de que você percebe que essa criança, por exemplo, desenvolveu algum tipo de patologia. Mas do contrário, põe no balé, põe na natação, põe no judô, põe na vida normal. No parquinho para brincar na areia. Leva no parquinho, muita areia. Doutor, já aproveita e fala daquele assunto da escoliose, que eu acho muito legal, porque também tem esses mitos aí, né? Meu filho está com a coluna torta, sim ou não? Eu queria saber o que a mãe pode identificar no filho, para levar, e se pode tratar nessa primeira infância. Pode. A idade em que começam a surgir as deformidades, os desvios na coluna, é ao redor dos 8, 10 anos, que é o estirão do crescimento. Existem casos de escoliose mais precoce, com 2, 3 anos, mas é raríssima a exceção. A escoliose é aquela que fica tortinha assim na... Isso, a escoliose é a que inclina para o lado a coluna. E a cifose é a que inclina para frente, que essa é a do celular, né? O uso do celular, o crescimento, principalmente é muito comum em mulheres que começam a desenvolver, e já na parte puberal, desenvolvimento de mamas, ganho de peso, e aí faz uma cifose. Eu acho que dentro desse mesmo contexto que a gente está falando, de contato pai e filho, o binômio mãe e filho, é você ter contato com o seu filho, você prestar atenção nele. É muito frequente vir criança no consultório porque a professora da escola viu que ele está com a coluna desviada. Mas se a professora da escola viu, por que os pais não viram antes? Acho que às vezes está faltando um pouco você prestar atenção, brincar com o seu filho, levar ele na piscina, observar, ver se ele tem algum desvio postural. Porque quanto antes você descobrir, mais fácil vai ser o tratamento. Uma escoliose, um desvio leve, você eventualmente não usa colete. Você só faz fisioterapia, RPG, atividade física, pilates, dança, balé, várias modalidades de tratamento. São muito mais fáceis para a criança aceitar do que o uso do colete, que se a bota já incomodou seu irmão, o colete, ele é péssimo. É muito, a criança fica muito limitada. Desse eu nem lembrei, doutor, porque esse era feio mesmo, o tal do colete, o cara que usava aquele negócio aqui. Você lembra? Era igual o cara que usava aquele do aparelho aqui na boca também, né? Você lembra, leva para a vida inteira. Eu tenho um colega meu de infância que eu lembro até hoje dele usando colete. Isso já faz 20, 25 anos. Eu lembro o nome, sobrenome, lembro tudo dele. Pelo estigma que fica do uso do colete. Agora, na minha opinião, eu também atendo pacientes com lesões de coluna, mas no caso, bota, colete, o que faz?
é um processo passivo, é um processo que engessa, e tanto na neuroplasticidade cerebral quanto na neuroplasticidade motora há necessidade de estímulos, de correção de desvios, não de engessar. Vamos supor, se coloca um colete que a pessoa está assim, ela dificilmente vai corrigir. Agora, como o Daniel demonstrou, a Natália, através de estímulos motores, através de correções posturais, de liberação de fáscia, através miofascial, isso depois a Natália pode fazer, de Rolfing, de quiropraxia, de osteopatia. Então é possível fazer correção sem o uso de uma órtese que vai posicionar torto, não vai corrigir. Entendi, doutor. E pelo contrário, você acaba não tratando a causa. O colete, você não trata a causa, você melhora a parte estética, a criança fica mais alinhada, mas a origem da deformidade você não está tratando. O que os dois falaram é muito real. Eu, como fisioterapeuta, eu sou uma reabilitadora do movimento. Então, assim, eu falo eu trabalho com a linha do Pilates também. Então, o que eu não consigo tratar com movimento, gente, movimento cura. A gente precisa de duas coisas: água e movimento. Para viver, e simples assim. E a gente vê hoje tudo isso trazendo tantas facilidades para a nossa vida, como uma simples telefone fixo. Quem tem telefone fixo em casa? Quem faz sorteio para ver quem vai atender o telefone fixo? É verdade. Ninguém quer levantar para atender o telefone fixo, uma coisa tão simples. E hoje a gente vê que a imobilidade das pessoas está se tornando cada vez mais comum. E as patologias de coluna se tornando cada vez mais comuns. Por quê? O fortalecimento da musculatura profunda acaba sendo Grace, como que é lá na tua casa? Teus filhos estão muito no celular? O que você sente assim que... Eu tento limitar. Até eu ia perguntar para o doutor quantas horas por dia é o ideal para um adolescente ficar no celular, porque lá em casa é uma guerra a questão do celular. É só na sua casa, viu, Grace? Só na sua, viu? Fica tranquila. Grace, a Sueli e a Silvia são testemunhas lá do Maple Bear. Talvez a minha filha é a única que não tem celular, uma das poucas. Ela tem amiguinha que tem 2 celulares. E o que acontece? Além da postura, desvia a atenção, quer ver joguinhos, quer ver filminhos, está recebendo a irradiação eletromagnética. Na minha opinião, o máximo deveria ser 1 hora. Eu até brinco. 1 por dia? Por dia. Nossa. Eu atendi, a semana passada, uma mãe que levou um adolescente, 14 horas a adolescente fica por dia. Não tem mente, emburrece a mente. Em vez de fazer uma neuroplasticidade ativa, faz uma neuroplasticidade reversa, vai encolhendo os neurônios, perde a visão, atrapalha a visão, dor de cabeça, dor na coluna e fica antissocial, mesmo que tenha 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Tá, então, na minha opinião, Grace, quanto menos isso aí pra gente usar depois, né? Viu, Grace? Tá gravando tudo. Quanto menos, melhor. Vou usar lá em casa, inclusive, agora parou de usar, mas estava ali com o celular. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Marina. Na verdade, é muito interessante, doutora. A gente observa tudo isso aqui que está falando, né? São coisas que são importantes para nós como pais. Você que está ali, que pega o neném quando nasce, depois começa a pessoa, né? Você vai vendo a criança crescer. O que você poderia falar para os pais, para as mães, assim, que a gente percebe muito... O que mais te incomoda? Assim, que eu quero dizer, que eu quero achar. O que mais eles fazem de errado, assim, que você pode... Porque, assim, a gente percebe que tem muita gente que não acredita, uns que são teimosos, né? Uns que, às vezes... A gente já falou desse assunto, e, aliás, eu recebi no meu Insta, naquela oportunidade, muitos inbox lá, né, que chama, dizendo daquela questão que escutou a avó, o pai, a mãe, a vizinha, né? O que falar para esses pais aí que não querem, muitas vezes, fazer o que tem que ser feito? Você que acompanha isso diretamente, e isso impacta na saúde da criança. Eu é mãe de 3 também, né? Eu sou mãe de 3. Mãe de 3 Tem também. 2 perdidos por aí, em algum lugar já.
Essa história do telefone que você falou, em casa não tem fixo, mas tem o interfone. É briga para atender, tem briga para sair correndo para atender. Quero ver até quando vai fazer isso, mas por enquanto briga. Eu acho assim, ó, o que é mais difícil que a gente tem que... Hoje acho que virou um monte de informação descabida, né? E aí as pessoas acreditam num monte de coisa, a hora que você vê tem um monte de coisa que não é verdade, que as pessoas estão falando e acreditando piamente naquilo. Eu acho que a gente se basear na prevenção da doença, eu acho que é mais importante do que a gente tratar a doença, é tentar preveni-la. E eu acho que na nossa área, prevenir doença para a criança, principalmente nessa primeira infância, é vacinação. E não tem como a gente pensar em criança nessa fase sem vacinação. E a gente ter um profissional de saúde que acompanhe aquela família e consiga entender aquela família, o que é bom e o que é certo e o que é errado para aquela família. Porque não adianta eu querer falar para uma mãe, o aleitamento materno tem que ser exclusivo até o 6º mês de vida. Ótimo, tem que ser. É o preconizado, é o mais maravilhoso, é a melhor coisa que existe no mundo. Mas tem mãe que com 2 meses está voltando a trabalhar. Tem mãe que não tem ajuda, tem mãe que não tem suporte, tem mãe que não consegue. Então, se a gente acha um profissional de saúde que entende aquela família, que consegue ver o que está ali e ajudar que aquilo seja o mais ideal possível, eu acho que vale a pena. Então, eu acho que entender aquela família e ver aquilo ali como um indivíduo e lembrar que a criança, a gente não pode ver a criança como uma criança. Ela não é sozinha, ela tem uma família por trás dela. A gente não consegue ver ela como um indivíduo único. Ah, não, ela agora é isso. Não, mas tem a mãe, tem a avó, tem alguém que cuida, às vezes tem a babá ou tem a escola. Então, tudo é importante para aquela família. Então, eu acho que prevenir doença é uma coisa importante, com vacinação e acompanhamento médico, de um médico que você confie, que consiga entender aquela família. Acho que nutrição é de extrema importância hoje em dia, que a gente abriu mão, a gente começou a comer muito errado e agora, graças a Deus, as pessoas estão voltando a ver que é melhor a gente comer bem e se alimentar bem. Isso para a criança é fundamental, a gente precisa disso. E desenvolvimento, né? Vínculo afetivo com a mãe, com o cuidador. Aí entra naquela parte de se culpar, né? Ah, mas eu tive que deixar com a babá ou eu tive que colocar na escola. Então, escolha uma babá que consiga fazer aquele papel bem feito, uma escola que vá dar a segurança para você deixar a criança na escola e que a criança vai conseguir evoluir, porque se a gente não fizer isso nesse começo... E a gente percebe muitas mães que se culpam por não conseguir amamentar, que sofrem. Eu já tive amigas e conheço muitas pessoas do meu círculo que se culparam muito, sofreram muito porque não conseguiram amamentar ou por algum motivo ou outro não conseguiram, né? E eu falo que cada situação é uma situação e nem por isso a criança deixou de ser uma criança saudável ou ter o... Ou amada mesmo. Ou né? amada. E outra pergunta que eu queria te fazer, doutora, é quanto tempo? É 6 meses. E aí eu percebo que às vezes tem mães que amamentam 1 ano e meio. Assim, ó, esse leite já faz algum efeito depois de 6 meses? Leite materno faz efeito até pra gente, se a gente quiser usar, vai fazer efeito. Mesmo depois de 6 meses? É um tecido vivo, é uma coisa produzida pelo organismo, então ele é mágico, assim. Eu sou meio louca do aleitamento materno, mas eu acho ele mágico, assim. Se a gente parar para estudar aleitamento materno, a gente se encanta, porque ele é muito benéfico para 1 milhão de coisas. O que a gente preconiza até 6 meses é aleitamento materno exclusivo. Então a criança não vai ingerir nada além do leite materno. Então ela não precisa de água, ela não precisa de nada. A medicação a gente não entra nisso, mas aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é aquela criança que só mama leite materno. Aí a gente fala que ele tem que ser complementado até o 2º ano de vida, preferencialmente. Então aquela criança que aos 6 meses a gente faz a introdução alimentar, ela continua em aleitamento materno pelo menos até o 2º ano de vida. E no 1º ano a gente fala para não oferecer leite de vaca ou outro tipo de leite, a não ser o leite materno. Com isso a gente evita alergia, a gente melhora a imunidade, a gente melhora crescimento, a gente diminui a obesidade, diabetes. Os benefícios são imensos para a criança e para a própria mãe. A gente tem uma melhora da saúde materna muito importante também com o aleitamento.
Doutora Marina, mais uma pergunta bem... você atende... a maioria dos seus atendimentos são em domicílio. É só domiciliar. Você atende domiciliar. Eu vou em casa. Fala um pouquinho dessa experiência, porque é uma tendência Isso até... é sonho de consumo das mães, gente. Nem sabia que isso tinha. Porque assim, ó... Bem, olha Nossa, só. que maravilha. Esse evento eu também tenho como assim, objetivo aproximar mesmo. Porque a gente coloca à disposição Já profissionais aqui que a gente quer levar embora para casa, né? Normal, assim, que já é ótimo. Mas essa proximidade, eu acho que a sociedade está querendo essa proximidade. Eles querem retornar, eu acho que isso é muito bacana. Viu, Kelly? Depois eu quero marcar uma live com o doutor Eduardo para fazer como é que nós vamos quebrar esses negócios para trás, viu, doutor? Você deve ter o caminho para isso aí, entendeu? É isso aí, mas isso aí não vai ser hoje. Isso se dá através de uma reprogramação. É isso aí. Inclusive, tem vários trabalhos mostrando que é possível você fazer uma reprogramação, só que você tem que estar fora da mente consciente. Você tem que estar num estado subconsciente ou inconsciente, aonde você não tem a mente crítica e você consegue ultrapassar. Eu quero falar com o senhor disso aí depois. Nós vamos marcar uma live aí para o senhor me ajudar, porque eu quero voltar nisso aí. Lá, eu tive recentemente agora lá em São Paulo no HIS, que é um evento de inovação na área da saúde, né? E foi muito interessante o seguinte, que a telemedicina ela vai entrar, ela já entrou, já é fato, né? O CFM, querendo ou não, já tem gente praticando, os grandes hospitais já estão praticando por conta de custo. E foi muito interessante que alguém comentou o seguinte, que já existiam médicos, como o seu caso, que já era uma telemedicina presencial, vamos dizer, né? Então, quer dizer, conta um pouquinho dessa experiência, como é tá dentro, de repente, do ambiente da família, da criança, até para você mesmo como profissional. Eu sou suspeita, mas eu adoro. Eu fico umas 2 horas na casa, assim, minhas consultas são enormes, super prolongadas, e eu fico lá batendo o maior papo com as mães. E o que eu acho gostoso é que para a criança, a minha consulta é assim, dificilmente eu tenho uma criança que chore na consulta ou que faça birra, porque ela está dentro do ambiente dela. Então ela está na sala de brinquedo dela, eu atendo a criança no chão, em cima do tapete que ela está brincando, dentro do quartinho do bebê, no colo da mãe, a mãe acabou de dar mamar e a mãe está lá, a mãe está de pijama. Então assim, isso não tem. E geralmente está a família inteira, né? A avó que ajuda, a babá que ajuda, o pai, e essas pessoas não vão no consultório, né? Dificilmente você vai ter, a mãe vai com o pai ou vai sozinha e você não consegue passar aquela informação para frente. Então é bom que você consegue dar orientação para babá. Na introdução alimentar é muito legal, porque eu consigo ensinar o que eu passo, as coisas de como fazer. Geralmente quem vai fazer a comida da criança está ali, então eu consigo orientar, eu consigo mostrar como faz. E para a criança é muito mais tranquilo, principalmente nesses primeiros meses de vida, que a mãe, coitada, malemar está conseguindo tomar banho para sair de casa. Então eu acho super legal. E em casa, aquelas coisas que as mães não contam pra gente no consultório, a gente vê em casa. Legal. Então a gente consegue pegar, sabe? Você dá a chupeta, por exemplo? Não dou. Tá lá, você vai ter a chupeta ali em cima, tem o bico da mamadeira. Muito bom. Que ela esquece. E você vê na hora, assim, ela acha que você não tá vendo, mas você tá vendo tudo. Então, e eu acho que a gente tem mais proximidade. Eu acho que a mãe em casa, ela lembra de falar as coisas do que ela esquece no consultório, numa consulta mais rápida. Eu acho que é mais à vontade, né? Mais à vontade, é uma coisa mais tranquila, tanto para a mãe quanto para a criança. E cria um vínculo maior também. Um vínculo muito grande. Legal, gente, ó. Sempre é assim, tá? Vocês contar com a gente nessa, né, nos blocos daqui para frente, nesses dias. Quando começa a ficar bom, a gente tem que cortar, porque o tempo não dá e nunca vai dar, porque são muitos assuntos interessantes. Mas ainda eu tenho um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma coisa aí também, Maiara, você pode passar da internet. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu Kelly, pega o microfone e traz para cá. Aqui, ó. Obrigado, Grace. Alguém tem alguma pergunta? Fazer para algum profissional? Alguém quer falar? Olha lá, leva o microfone lá, por favor. Oi. Por favor. Eu gostaria de saber, minha filha tem 6 anos e eu ouço muitas mães dizer que os filhos depois do 3º ano não dormem mais à tarde. Minha filha não tem muita atividade, ela estuda de manhã, ela também faz Maple Bear e ela sempre dorme à tarde.
Então eu queria saber, porque as mães me perguntam, mas como a sua filha dorme à tarde? Eu crio ócio para minha filha. Eu não dou celular, assim, dificilmente ela tem. Se ela tem é 15 minutos, porque eu falo que é o celular de trabalho da mamãe, não pode pegar, senão quebra. E também proíbo o YouTube, porque é muito difícil. Se as mães assistirem o YouTube, elas vão ficar desesperadas. Elas vão desativar o YouTube da tela. E o Netflix hoje, pela idade da minha filha, ela já viu todos os filmes, né? Então, assim, eu tento... Então, a pergunta é normal a criança dormir à tarde? Pode falar, doutor. Depois que a coisa do Eduardo quiser falar também. Mais um detalhe. Ela mamou até os 5 anos. Mamou? É. Ai, que linda. Eu sou apaixonada pela lei também. É normal, se ela tem vontade de dormir, é normal. Assim, eu não vejo essa coisa do ser normal. A criança tem que dormir a hora que ela tem vontade. O anormal é você impor que ela durma. Você fala, ela não quer dormir, você vai lá e força, tranca ela no quarto e faça ela dormir. Mas ela tem sono, ela fica bem assim, ela está se desenvolvendo, ela dorme bem à noite, ela come bem. Tá bom, é o ritmo dela, ela gosta de dormir, deixa ela dormir. Ela dorme a tarde inteira, assim, e não faz mais nada? Das 2 até umas 5, 5 e meia. Se ela vai bem assim? Pois ela acorda e já janta. Tô com inveja dela, viu? Eu também. Tô com inveja da sua filha. Doutor Eduardo, quer falar alguma coisa nesse assunto? Cada criança e cada ser tem um ritmo, nós chamamos ritmo circadiano. Então tem uma produção de melatonina, produção de serotonina, produção de hormônio do crescimento, de GABA, produção de dopamina, produção de vários hormônios, acetilcolina. Então cada pessoa tem um ritmo próprio. Agora o importante é, como a doutora Marina falou, ela se sentir confortável. Não adianta você querer, uma pessoa que tem a tendência de dormir, por exemplo, 9 horas por dia, você querer que durma 3. Uma pessoa que dorme 4, 5 horas e está bem, apesar que todos os especialistas recomendam dormir de 7 a 8 horas, mas cada pessoa tem que respeitar o ritmo, desde que esse ritmo não atrapalhe nas condições cognitivas, ou seja, de concentração, de aprendizado, de foco, de atenção. Se ela está bem, continue assim. Está tudo certo. É aquela história de não comparar. Desculpa, não compara. Para ela é normal, entendeu? Tá ótimo. Tá tudo certo. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela palestra aos doutores e doutoras. Queria fazer uma pergunta específica do doutor Eduardo, que pega aí mais na área da neurocirurgia. Qual o impacto que tem a depressão pós-parto numa criança e na vida adulta ao longo do período? O que é importante para essa familiaridade de apoio para crianças que sofreram com essa situação do pós-parto, que é bem comum hoje, né? A minha mãe teve depressão pós-parto da minha última irmã e hoje nós notamos que o elo entre elas é bem frágil, né? E isso vem crescendo ao longo de que ela vai ficando mais adulta. E o que o senhor indica, o que o senhor tem a comentar sobre esse tipo de assunto, de depressão pós-parto? Infecção, você fala? Ou depressão. Depressão pós-parto. É muito interessante isso. Inclusive, depois eu quero que a Marina também comente. O que acontece com o cérebro e informação? Para a natureza, o bebê, o feto, é mais importante. Se tiver que ser salvo a criança, o feto ou a mãe, vai ser salvo o bebê. Então, na formação, o bebê, ele capta todo o ômega, o DHA e o EPA que ele necessita para a formação do cérebro dele. E o que acontece? A mãe, quando não se alimenta bem, não tem uma nutrição adequada, principalmente de lipídios, ela vai perder muito ômega 3 do cérebro. Ela perdendo o ômega 3, ela entra em estado depressivo, independente da condição psicológica, independente da condição física ou ambiental. E o que a maioria dos médicos fazem? Como eles não têm essa informação, eles dão antidepressivo. Então a pessoa já está com uma alteração de comportamento, já está com alteração de cognição, de atenção. Dá antidepressivo,
abaixa mais e entra num círculo vicioso. Recomenda-se durante a gravidez e mesmo na gestação, não só o ácido fólico e eventualmente as vitaminas ou minerais, mas também uma reposição ou a suplementação de ômega 3 para que haja uma boa formação do cérebro da criança e que a mãe não perca as gorduras, os lipídios, no caso principal o ômega 3, e que ela possa ter uma vida normal sem o advento da depressão. Legal, hein, doutor? Pessoal, ó, inclusive essa reposição é no pós-parto. Eu só queria falar para o pessoal da internet, está acabando o nosso tempo, tá? Então nós vamos continuar aqui, daqui a pouco volta o bloco 2, então estou encerrando com a internet, nós temos alguns minutinhos, pode falar, doutora. Inclusive essa reposição de DHA é importantíssima no pós-parto, para aquela mãe que amamenta, é extremamente importante a reposição. Legal. Porque a gente não tem suporte nutricional adequado, hoje em dia, ainda mais com esse monte de dieta maluca que se faz, então é importantíssimo, e evita a depressão, e o desenvolvimento cognitivo e neurológico da criança com reposição é extremamente importante. Legal. Inclusive, por que o leite materno é importante? O leite materno é a substância que mais tem quantidade de ômega 3 em qualquer outro tipo. Ela só perde praticamente para o óleo de peixe. O restante é o leite materno. E o leite materno, como a doutora Marina falou, é suficiente para alimentar 6 meses sem nenhum outro nutriente. Então, por isso que é importante, eu corroboro as palavras dela, não só para a saúde geral, mas principalmente para a saúde do cérebro, o leite materno e essa suplementação com ômega 3. Inclusive, para quem não leu, a revista já está aí, tem alguns exemplares, também está no nosso portal, tem uma reportagem da doutora, né, doutora, sobre aleitamento materno nessa edição sensacional. Para terminar, dona Celia, eu tenho uma curiosidade ainda, só para terminar, que eu tenho um minutinho ali, eu quero fazer essa pergunta. Eu observo, não sei se o doutor observa isso também lá com a filha dele, que estuda lá na sua escola, que as crianças, elas acabam falando inglês, por exemplo, quando está jogando videogame, ou falam entre eles, e eles não gostam muito de dizer para as outras pessoas que falam inglês. Isso é uma coisa, orientação de vocês? Porque assim, eu percebo que eles não, que para eles é meio que normal, e eles não, parece que não quer tirar, sabe? Não é uma orientação da gente, não. É a própria criança, os pais ficam muito curiosos, querem saber o que aprendeu. Isso. Tem crianças que com 3 dias de escola os pais vão buscar, o que você aprendeu hoje? As crianças não gostam disso, porque elas nem sabem dizer o que aprendeu, elas não estão percebendo que estão aprendendo, né? Agora, para eles, esse mundo digital, essa linguagem, é super normal para eles. Eles não estão falando inglês, eles conhecem a terminologia técnica, né? E eles não gostam de se exibirem. Isso aí, essa palavra. Na época, antigamente, a gente punha as crianças para recitar, para tocar piano, para as visitas. Todo mundo odiava, embora tocasse bem, tudo. Ninguém gosta de, sabe, ser tipo troféuzinho, né? É isso aí. Então eles se rebelam, eles não gostam de ser. Por isso que de vez em quando a gente se vê surpreso com o filho da gente falando inglês com outra pessoa e você nem sabia. Sim. Isso acontece lá em casa às vezes. E se você viajar, você tem a oportunidade de ver seu filho falando muito, porque aí é necessário. Legal. Agora, dentro do ambiente de casa, se fala só português, eles vão falar o português sabendo toda a terminologia técnica de determinadas áreas. Mas, e se chegar um americano ou um amiguinho que tem alguma dificuldade na comunicação, eles vão mostrar tudo que eles sabem. Legal. Né? Então, é a necessidade também que faz. E para eles, os pais sabem que eles sabem. Né? Tá tudo certo. Isso. Legal. Bom, gente, eu quero agradecer. Eu preciso terminar esse bloco, porque nós temos mais 2 pela frente. Grace, obrigado por você ter ficado com a gente. Acho que você vai estar em outros blocos com a gente. Dona Celi, obrigado, viu? Obrigado pela senhora poder estar aqui com a gente, poder falar de assuntos tão importantes. Obrigado pela parceria com o Maple Bear. Doutora Marina, obrigado.
obrigado mais uma vez, né? Sempre assuntos legais, né? O Dr. Daniel também trouxe aí temas importantes. Nath, obrigado, viu? Dr. Eduardo, com certeza nós vamos fazer uma live aí, porque esse assunto aí me interessou, porque o que já foi feito, nós temos que olhar daqui para frente e ver a solução, né? Pessoal, muito obrigado, e depois aqui eles vão estar saindo para gravar ali junto com a Letícia, lá no Informação que Salva da CBN, tá? Quero agradecer a presença da doutora Thaís Witt, que veio aqui acompanhar também o Dr. Daniel Bedran, e dizer para vocês que daqui a pouquinho nós vamos começar o segundo bloco, nós vamos fazer uma foto, cadê o pessoal do Álvaro? Vamos fazer uma foto com todos os participantes. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado a todos. Bom, vamos fazer uma foto aqui?